Good afternoon. Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes possessivos em inglês. Só que antes a gente vai relembrar o pronome pessoal, porque ele está conectado com a escolha que nós vamos fazer desse pronome possessivo. Para que serve? Qual que é a função desse pronome pessoal? Ele serve para iniciar as nossas frases, porque eles irão substituir o nome ou o substantivo nas nossas frases. Ele vai indicar quem pratica essa ação, tá? Esses pronomes, conforme vocês têm aqui na tabela, são os mesmos que nós temos em português. E vamos dividi-los em singular e plural. Eu, em português, vira I em inglês. Tu ou você em português vai virar you em inglês. Ele, he, ela, she, ele ou ela, it. Esse it vai servir para quê? Para animal, lugar e objeto, tá? Então esse ele ou ela aí sempre vai se referir a lugar, animal ou objeto. Porque quando a gente tiver pessoa, né, com o nome feminino, vai ser sempre she, com o nome masculino, sempre he. Nós vira o i, vós ou vocês em português vai virar you, mas por que tem duas vezes esse you? Porque a primeira aqui ele representa a segunda pessoa do singular e na segunda vez que ele aparece na tabela ele representa a segunda pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, vai ser they. Lembrando que esse they é plural para he, porque podem ser dois nomes masculinos na nossa frase. Pode ser o plural para she, porque podem ser dois nomes femininos. E pode ser o plural para um nome masculino e um nome feminino. Assim como pode ser também esse they plural de it, porque eu posso falar sobre os cadernos. Então vai ser sempre they. E se eu falar do caderno, it, tá? Então vamos aos exemplos para que vocês entendam melhor. I prefer vegetables to meat. Eu prefiro legumes do que carne. Então, como está falando aqui nesse contexto que sou eu que prefiro, por isso nós usamos I. You are doing really well at your job. Você está indo muito bem no seu trabalho. Você, segunda pessoa, então por isso que tem que ser you, segunda pessoa do singular. He lives in Chicago since 2013. Ele mora em Chicago desde 2013. She comes now. Ela vem agora. Então, como é ela, então she. Como é ele, he. It is the best city of the world. É a melhor cidade do mundo. Então, vocês podem perceber que não tem mistério. Sempre observar sobre quem a gente está falando, de quem a gente está falando, para quem a gente está falando. Porque é isso que vai definir se sou eu, se é ele, se é ela, se somos nós. E lembrando que, ó, vocês podem perceber, eles vão aparecer sempre no início das nossas orações. Lembrando que quando a gente tem no meio da frase uma vírgula, a gente vai começar uma nova frase, tá? We studied in England last summer. We studied in England last summer. Nós estudamos na Inglaterra no verão passado. Então, nós significa esse we. You are my best friends. Vocês são meus melhores amigos. Então, agora esse you representa plural. They don't speak Portuguese. Eles não falam português. Então, eles, they em inglês. Coloquei aqui também uma observação, porque a gente não pode esquecer, porque nós vamos usar esses verbos nos nossos exemplos, nas nossas frases, o verbo to be. Então, coloquei a tabela com os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, you, they.
São os mesmos pronomes que nós acabamos de falar, tá? De lembrar. Coloquei aqui, ó, o significado em português, ó, tá? Pra gente poder lembrar. A forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Tudo isso nós já vimos, tá? É só para vocês relembrarem. O que eu quero chamar a atenção é a escolha do verbo to be. Am só vai ser usado com esse pronome, que é o I am. Are vai ser usado com you, lembrando que esse you pode ser singular e pode ser plural, é a mesma forma. Ah, mas como que eu vou saber se está no singular ou se está no plural? Olha só um exemplo. You are a student. Porque tem esse a, que significa e porque a palavra aqui, né, que é o estudante, está no singular. Então, por isso eu sei que esse you é a representação do singular. Diferente da frase de baixo, ó. You are students. Nós temos o you, nós temos o are. Até aqui não dá pra gente saber se é singular ou se é plural. Mas a gente não tem esse artigo, esse no plural. Então, por isso que tem esse asterisco aqui nessas três frases, que são exemplos, né, do plural. E a palavra estudante está no plural, porque tem o S, estudantes. You are students. Vocês são estudantes, tá? She, he, it, sempre com is. We are, they are. Lembrando que na forma negativa a gente coloca o not, né, depois desse verbo to be, e na forma interrogativa a gente muda a posição. Então a gente tinha a ordem pronome, depois o verbo to be. Quando a gente tem a forma negativa, a gente inverte. Primeiro vem o verbo to be, ó, am, are, is, are, e depois vem o pronome. Am I, are you, is he, is she, is it, ok? Are we, are you, are they. Então, lembrando sempre que na interrogativa a gente vai fazer essa troca de posição entre esses dois elementos. Tá? É só vocês olharem aqui, afirmativo, posicionamento, ó, vem primeiro os pronomes, depois o verbo to be, e na interrogativa a gente inverte, vem primeiro o verbo to be e depois o pronome, ok? Agora nós vamos falar propriamente dos pronomes possessivos. O que é o pronome possessivo em português? Esse pronome possessivo em português, ele quer mostrar o que? A posse, né, de quem é determinado objeto, quem é parente de quem. Então, sempre que nós quisermos mostrar a posse, nós vamos trabalhar com esse pronome possessivo, que em inglês a gente chama de possessive adjective. Por que eu disse que a gente precisava lembrar dos pronomes pessoais? Porque são os pronomes pessoais que vão mostrar quais são as formas desse pronome possessivo. Então, se eu sei qual é o pronome pessoal, eu consigo descobrir qual é o pronome possessivo que está ligado a ele. Por exemplo, vocês têm aqui na tabela, ó, subject pronoun e personal pronoun é a mesma coisa, tá? Por isso que eu coloquei com nome diferente para vocês saberem que vocês podem encontrar por aí essa diferença, mas tem a mesma função. O que nós temos que observar? Olha, nós temos todos os pronomes pessoais que nós acabamos de ver. E na segunda tabela a gente tem o possessive adjective, com outros pronomes. Por que a gente tem outros pronomes? Porque esses pronomes que vão indicar de quem é determinado objeto. Só que como que a gente sabe qual pronome usar? Porque existe uma conexão. Se o sujeito da frase for I, significa que o pronome possessivo tem que ser my. Se sou eu que estou falando, o objeto é meu. Se o sujeito for you, o possessivo tem que ser your. Se o sujeito for he, o possessivo tem que ser his. Se o sujeito for she, o possessivo tem que ser her. Se o sujeito for it,
o possessivo tem que ser its. We, our. You, your. They, their. Então, vamos entender isso através das frases. A frase com I. I have a shirt. Né? Eu tenho uma camisa. My shirt is green. A camisa de quem que é verde? É minha. Como que eu sei que a camisa verde é minha? Porque eu disse lá no início, ó, que eu tenho uma camisa. Então, é sempre observar qual é o sujeito, né? Qual é o pronome ou o nome, porque pode aparecer o nome, tá? Mas a gente já viu isso também, que os nomes eles podem ser substituídos pelos pronomes pessoais, né? Que são esses aqui. Então, é sempre olhar esse pronome pessoal para descobrir qual é o possessivo. You have a book, né? Você tem um livro. Your book is new. De quem que o livro é novo? É o meu livro, né? Então, ó, por isso que you, a gente escolhe your. You have a book, your book is new, né? Você tem um livro, o seu livro é novo. Então, é sempre fazer essa conexão que a gente vai conseguir descobrir qual é o pronome que a gente vai usar. He has a pillow. His pillow is soft. Tá? She has a dog. Ela tem um cachorro. Her dog is small. O cachorro de quem que é pequeno? O cachorro dela. Como que eu sei que é dela? Porque aqui o sujeito é she. It has a bone. Its bone is old, né? Isso é aqui se referindo a um animal, né? Falando que o animal tem um osso. Então, o osso de quem que é velho? Desse animal. Por isso que a gente escolheu its. We have a bird. Nós temos um pássaro. Our bird is noise. O passarinho de quem que é barulhento? O nosso. Como que eu sei que é nosso? Porque o sujeito é o we. You have a house. Nós temos uma casa. Your house is big. Nós não, vocês, né? Vocês têm uma casa, então sua casa é grande. They have a car. Eles têm um carro. Their car is slow. O carro deles é mais lento. Então, é sempre observar essa conexão. Se eu sei qual é o sujeito da frase, eu sei qual é o pronome possessivo, tá? E uma outra coisa que a gente tem que observar, sempre depois, ó, de cada um desses pronomes possessivos, a gente vai ter um substantivo depois, ó. Seja ele camisa, livro, travesseiro, cachorro, osso, pássaro, casa ou carro. Sempre vai aparecer primeiro o pronome possessivo e depois o objeto, ok? Coloquei aqui para finalizar alguns exemplos. My pen is new. A minha caneta é nova. Então, como que eu descobri que aqui o pronome tem que ser my? Porque sou eu que estou falando, então a caneta é minha. E eu represento a primeira pessoa do singular. Então, sempre fazer essa conexão é o que vai nos ajudar a identificar o nosso contexto e descobrir qual é o pronome que a gente tem que usar. Your house is beautiful. Né? Sua casa é bonita. His dog is black. Her sister is an architect. Its house is clean, né? A casa dele ou dela, porque lembrando que esse it aqui é ele ou ela para coisa e aqui é sobre a casa, tá? Então é dele ou dela, de alguma pessoa. Our teacher is late. Nosso professor está atrasado. Your cars were stolen, né? Os carros de vocês foram roubados. They gave their medals to children. Eles deram as medalhas deles para as crianças. Então, olha só, por que a gente escolheu aqui their medals? Por que são as medalhas deles? Porque
they, foram eles que deram as medalhas para as crianças. Então, sempre fazer essa conexão. Para poder descobrir qual é o pronome possessivo, tem que olhar sempre o sujeito da nossa frase, ok? Então, é só isso, não tem mistério. Eu só tenho que lembrar qual é o pronome pessoal para poder fazer a conexão com esse pronome possessivo sempre. Ó, voltando nessa tabela, ó. São esses pronomes aqui que eu vou achar na frase para poder substituir, né? Por esses aqui, completar minha frase com esses pronomes, ok? Então, sempre saber. I vira my, you vira your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Sempre fazendo esta conexão, ok?